Bom, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do Júlio Bonanello Terapeuta. Hoje, quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Hoje, mais uma noite direcionada, voltada para você, familiar, para você que vive e busca a recuperação da dependência química. Né? Então, se inscreve no canal, aciona aí o sininho, tá? Que está aqui na aba aqui embaixo aqui do vídeo, para que você possa receber sempre conteúdos novos sobre recuperação de dependência química, tá? Eu sempre costumo fazer uns vídeos curtos, de 10, 15 minutos, 16 minutos, para que você consiga se atentar, né? Então, englobando o tema, né? Focando num tema central, para que chame a sua atenção, para que você pare um pouco no seu dia ali e veja e observe todos os conteúdos aqui do canal do Júlio Bonanello, tá? Para que você possa mandar esse vídeo, encaminhe seu vídeo para alguém, para que as pessoas possam buscar recuperação. Tá bom, família? Bom, hoje eu separei dentro desse vídeo, tá? Um assunto muito interessante, né? Quando nós falamos de recuperação da dependência química. Eu gosto bastante de trabalhar com meus pacientes dentro desse tema, da terapia, né, cognitiva comportamental e o processo de recuperação da dependência química. Percebe-se, né, já de estudos já comprovados de mil anos, né, que por altos níveis, por uso abusivo de substâncias, altos níveis de droga dentro do seu cérebro, essa pessoa ela sofre, né, a mente dessa pessoa ela sofre alterações. Toda a funcionalidade do cérebro dessa pessoa vai sofrendo alterações, né, no dia a dia, com o uso, quando a pessoa começa a intensificar o uso dessas substâncias, vai alterando toda a funcionalidade dos neurônios da mente dessa pessoa. E aí uma das regiões, né, que é vastamente afetada é a área cognitiva desse ser humano. E o que seria, para que serve, né, a cognição, a parte cognitiva? É esse ser humano que você está aí sentado, essa pessoa que está aí assistindo o vídeo do Júnior, é esse cara aí, dentro das suas experiências, das suas crenças, das raízes culturais que você viveu, das histórias, a construção desse homem, dessa mulher que está aí, é devido à forma que você, durante todo o processo da sua vida, foi aprendendo dentro do aprendizado, dentro das suas experiências, daquilo que está armazenado na sua mente, é esse ser humano aí. É a sua forma de enxergar o mundo, de encontrar soluções para os seus problemas, tudo isso é reflexo daquilo que você veio aprendendo, ou seja, e a ação da sua parte cognitiva, né? Da interpretação, da identificação, da captação de informações, né? Do julgamento, do planejamento. E aí, quando nós falamos dentro do processo de recuperação de dependência química, nós precisamos entender esse contexto todo, que o dependente químico, né, por conta de se tornar um dependente químico, ele sim, ele sofre, né, toda a região cognitiva dele é afetada. E essa pessoa, ela tem uma disfuncionalidade dos seus comportamentos. E aí precisamos entender, quando você começa, né, você passa por uma situação, você está vivenciando uma situação, né, qual que é o primeiro comportamento que você tem? Né? Você antes de se transformar no comportamento, todo comportamento ele se inicia por uma emoção. Uma emoção gerada. E aí, obviamente, se as emoções geradas são distorcidas, o comportamento automaticamente vai ser distorcido. Você vai ter uma interpretação errada da situação, vai interpretar da maneira que você imagina que seja, e obviamente que isso tudo vai causar uma disfuncionalidade ali na frente, na hora que você tomar a decisão, na hora que você faz o julgamento, o planejamento do seu plano de ação, né, que antecede o seu comportamento, vai ser distorcido. Então nós precisamos amadurecer essa ideia, né, de entender que o processo de recuperação ele é muito mais complexo do que simplesmente se trata por aí. Né? Não é apenas você falar sobre afastamento da zona de risco, né, ficar um tempo, eu só vou tirar uns dias na clínica lá, eu só vou 45 dias, né, 30 dias tá bom, só para desintoxicar. Na verdade, não. Na verdade, o processo ele é mais embaixo porque você precisa desconstruir algumas ideias ilógicas, irreais, irracionais, construídas dentro desse processo da desconstrução, né, da sua parte cognitiva, né, desse processo no qual houve sim, né, afetou sim a sua maneira de enxergar o mundo,
de olhar para as situações, de interpretar a realidade. A gente recebe casos de pacientes que chegam aqui é, já imaginando 1 milhão de coisas, né, que a família está vigiando ele, que isso e aquilo, que estão falando dele, sempre está imaginando que as pessoas... Isso é o quê? Isso é por conta, né, do primeiro, de um alto grau de substância na sua mente, no qual essa pessoa ela vive dentro de um mundo paralelo, porque e assim, e não vá você discutir com ele sobre isso, porque você vai perder a discussão, porque é real, né? Esse processo, a mente dele, ela está de certa forma, sim, descrevendo exatamente aquilo que ele imagina sobre ser o certo, sobre ser a sua realidade, tá? Então, os meus pensamentos, os pensamentos desse dependente químico, eles são pensamentos geridos, os meus pensamentos são geridos pela necessidade de abastecer algo. Ou seja, quando nós falamos do dependente químico, a necessidade de abastecer o quê? Abastecer o desejo compulsivo obsessivo de uso de drogas, no qual ele só respeita os estímulos e desejos pelo uso de drogas. Quando nós falamos, e muito desse processo se percebe dentro da fissura do momento, ou seja, o craving, né, na terapia é chamado, né, craving, o momento no qual a pessoa ela se vê sem a substância e o cérebro dele, a parte cognitiva dele, começa a trabalhar de forma a desempenhar as estratégias, o planejamento, como eu vou executar para conseguir a nova dose da minha substância. Né? Então, ou seja, com o passar do tempo, devido ao índice, ao grau de dependência dessa pessoa, o cérebro dele começa a trabalhar executando a parte cognitiva, apenas condicionando os seus pensamentos, articulações, movimentos, né, interpretações, percepções, apenas movido pelo desejo de abastecer a sua necessidade em usar mais uma vez. Esquecendo-se, obviamente, de família, de consequências, se vai perder emprego, se a esposa vai mandar ele fora de casa, se a mãe vai fechar a porta na cara dele, entende? Se vai perder dinheiro, se vai perder... Não se preocupe, porque a mente dele, a interpretação dele está voltada apenas aos estímulos e desejos de usar, haja o que houver. Independente da situação, ele quer usar, independente de quem ele vai machucar, ele quer usar, independente de quem ele vai ferir alguém, ele quer usar. E aí, quando nós falamos e precisamos olhar para o contexto de recuperação, é imaginar que quando a pessoa, vamos lá, passou por um processo, está passando por um processo, se afastou da zona de risco e agora ele está sem a substância. Né? A mente dele, ela vai filtrar muito mais o negativo. Por quê? Porque o que era positivo na mente distorcida desse dependente químico eram os estímulos pelo uso da substância. Né, o desejo insano por usar mais uma vez, como eu falei. Então, os impulsos, os abalos, os pensamentos automáticos que nós falamos na parte da terapia cognitiva comportamental, os pensamentos automáticos, no qual esse ser humano que está sofrendo ainda pela falta da substância, está sofrendo ainda pelo afastamento da algo que ele amava tanto, que o cérebro dele amava tanto, agora ele vai ter que lidar com situações da vida, interpretando a vida como ela é, sem fazer uso daquela substância que fazia com que ele fugisse das situações no qual, eu não quero lidar com isso, então eu vou usar droga. Tá muito difícil para mim, então eu uso droga. E agora os disparos, né, de pensamentos negativos são maiores, no qual condiciona essa pessoa, né, dificulta a sua capacidade intelectual, dificulta a sua capacidade de interpretação da realidade. Ele ainda tenta estar voltando para aquela zona de conforto dele, os pensamentos distorcidos, não, que ele começa a perceber, rapaz do céu, agora eu estou sem a droga, a mente está ficando mais lúcida, então eu estou tendo que interpretar a vida como ela realmente é, e eu falo assim, gera um desconforto emocional, gera um desconforto mental, porque a pessoa, na verdade, ela percebe que o mundo, né, nunca deixou de ser mundo, que as histórias, quem estava distorcendo era ele, que as pessoas não estavam contra ele, né, que ele que criou todo esse universo, entende? E aí, obviamente, que a pessoa começa a dar mais acesso a essas informações. É onde vem as falas, né, os pensamentos automáticos. Eu já sabia, não vai dar certo, comigo é mais difícil, né? Entende? São pensamentos distorcidos dentro da realidade, no qual ele não tem ainda essa capacidade intelectual e cognitiva para lidar com essa realidade. E é onde ele sofre, é onde gera-se todo esse universo
no qual a grande maioria dos dependentes químicos que buscam recuperação não conseguem ultrapassar esses movimentos. Porque os pensamentos negativos são tão agudos, a negatividade da distorção cognitiva é tão agudo, essa pessoa chega no nível de exaustão, de cansaço, de angústia, né, de fadiga emocional, e ele precisa usar novamente para sentir de novo, né, aquele alívio. Quando ele chega nesse nível, ele precisa, é como se fosse uma panela de pressão. Chega no momento que vai explodir, e aí a explosão do dependente químico que busca recuperação é usar a substância novamente, tá? Onde precisa-se realmente readequar os pensamentos. Organizar a mente. Eu costumo dizer, sempre dentro das terapias com os pacientes, que esse movimento é um processo de dentro para fora, ou seja, eu não posso mais esperar, não posso mais focar as minhas expectativas no que os outros podem fazer por mim. Eu preciso organizar os meus pensamentos, mas tudo começa pelo sentimento, pela emoção, né, gerada dentro de uma situação. Ou seja, quando você consegue, com a mente lúcida, com o processo, o acompanhamento terapêutico, evoluindo os seus pensamentos, né, realmente tentando fazer essa autocrítica, se o meu pensamento é coerente com a realidade, para realmente experimentar o sabor da sobriedade. E não é um processo do dia para a noite, não é um processo de 2, 3 dias, 2, 3 meses, é uma continuidade, é dar continuidade. Se você que passou por um processo de recuperação e hoje vive, né, nessa inconstância, oscilação de pensamentos, distorções cognitivas, interpretação, né, disfuncional, é porque você ainda está sofrendo algumas bases emocionais e essa distorção. Nós chamamos de uma parte na terapia cognitiva que é a terapia cognitiva de aprendizado, ou seja, identifica-se que o ser humano ele tem uma capacidade intelectual muito grande, no qual é pouco utilizada quando ele está condicionado ao uso de drogas. Eu preciso novamente readequar o meu cérebro, exercitando a minha mente para que ele saia desse condicionamento. Lembra como eram os seus pensamentos quando você usava droga? Você ficava focado naquilo, tinha um pensamento fixo sobre aquilo. Eu preciso usar. Mais uma vez, só mais uma. O que eu preciso fazer? Quem eu preciso enganar? Quem eu preciso roubar? Então, entende? Os seus pensamentos, aí o seu cérebro, né, ele não se movimentava, não exercitava. O seu cérebro estava condicionado a usar só mais uma vez e já era, né? Depois a gente vê o que faz. Então agora você precisa procurar, né, interpretar as emoções, identificar a realidade, expandir a sua consciência, como nós dizemos também na terapia, para que toda a sua parte cognitiva deste adicto, que era baseado em eventos significativos, mude a sua visão, né? Mude o sentido, porque os pensamentos, né, e eventos significativos do dependente químico eram quais? Era tudo voltado, por exemplo, né, ele ficava mentalizando, como vou fazer, daí aquele movimento de ir para a biqueira buscar a droga, né, aquele movimento de uso, preparo da substância, tudo isso causa disparos significativos na mente desse ser humano. Então ele precisa ir identificando as situações, buscando, sempre eu falo, né, alimentar do dia. Quando eu falo do só por hoje, é mais ou menos basicamente para isso, para que a pessoa realmente ela consiga construir algo e metas atingíveis para despertar prazer e bem-estar de imediato, para ele ir trabalhando essa parte cognitiva, quando ele vai alimentando, nossa, consegui, conquistei, entendeu? Era uma coisa assim que para ele lá atrás, né, a conquista de um emprego, né, o simples movimento de ficar limpo mais um dia, só mais um dia, só mais hoje, e aí ele vai ficando limpo, e isso vai gerando satisfação e prazer, vai liberando serotonina e dopamina, que são neurotransmissores do prazer e do bem-estar, para que essa pessoa vá equilibrando todo esse processo de mente, de corpo, de espírito, para que ele entre realmente num processo de recuperação, tá? E obviamente vivendo eventos significativos, fazendo coisas que possam te fazer essa substituição daquela compulsão, obsessão do uso de drogas e a liberação de dopamina, buscando pequenas situações que gerem prazer na sua mente também. Eventos que levem você a trabalhar a sua mente, a exercitar o planejamento, a sua capacidade de julgamento, para que você volte a interpretar o mundo como ele se apresenta, tá bom? E a restauração, toda essa parte, né? Diretiva, ativa, se fundamenta na realidade, na racionalização do comportamento do indivíduo, para que toda a sua gestão, a gestão dos seus pensamentos, comecem a exercer novamente de forma correta, coerente, buscando um padrão de comportamento ético da sociedade. Cada sociedade tem o seu comportamento ético, sim ou não? A família também tem.
Então busque esse processo de recuperação. Não, você não está mais sozinho. Então interprete as coisas como elas são. Busque ajuda, busque auxílio de um terapeuta para que você possa desconstruir tudo aquilo que possa gerar negatividade dentro do processo e te prejudique na recuperação, tá bom? Uma ótima noite a todos vocês, familiares. Obrigado ao pessoal que acompanha. E mais uma vez aí se inscreve no canal. Tamo juntos até semana que vem.